Imagine por um momento que você está parado na frente do espelho do banheiro, preparando-se para mais um dia de trabalho. Mas há algo diferente no seu visual. Você não vê mais aquela pessoa que se pergunta se realmente merece estar onde está. Você não ouve mais aquela voz interior sussurrando para você que você é uma fraude, que alguém logo descobrirá que você não tem ideia do que está fazendo. Em vez disso, você vê alguém que quebrou as correntes invisíveis que a mantinham presa a um salário medíocre, a decisões financeiras movidas pelo medo, a uma vida onde o dinheiro era o inimigo e não o aliado. Essa transformação não é ficção. Foi exatamente o que aconteceu com Maria Gonzalez, uma contadora de 34 anos que passou de ganhar US R$30.000 por ano e ter ataques de pânico toda vez que tinha que pedir um aumento, para fundar sua própria empresa de consultoria financeira e gerar mais de US R$500.000 em seu primeiro ano. Mas a história de Maria é apenas a ponta do iceberg. Deixe-me falar sobre Jennifer Walsh, uma mãe solteira de 2 filhos que trabalhava como assistente administrativa, ganhando apenas US R$28.000 por ano. Jennifer tinha um talento natural para o design gráfico, mas toda vez que pensava em deixar seu emprego seguro para perseguir sua paixão, ficava completamente paralisada pelo terror. O que acontecerá se eu falhar? Como vou sustentar meus filhos? Ele repetia para si mesmo. Hoje, 3 anos depois de aplicar a fórmula secreta de Brian Tracy, Jennifer dirige uma agência de design digital que tem um faturamento de mais de US $750.000 por ano. Ela não apenas multiplicou sua renda por mais de 25 vezes, mas também criou empregos para outras 8 mulheres que estavam em situações semelhantes às dela. Qual foi a diferença? Tanto Maria quanto Jennifer descobriram o que Brian Tracy chama de a fórmula do medo reverso, uma metodologia revolucionária que ele desenvolveu depois de estudar meticulosamente mais de 15.000 empreendedores de sucesso ao longo de um período de 30 anos, e que permaneceu virtualmente escondida do público em geral, porque Tracy só a compartilhou em seus seminários privados de alto nível, que custam mais de US $10.000 por pessoa. Essa fórmula não apenas transformou a vida de milhares de mulheres empreendedoras, mas também foi validada por neurocientistas da Universidade de Stanford e adotada por empresas da Fortune 500 para ajudar suas executivas a superar as barreiras de liderança. Hoje, você vai descobrir exatamente o que é essa fórmula, como ela funciona em um nível neurológico no cérebro feminino, por que é especialmente poderosa para mulheres que lutam contra a síndrome do impostor e, o mais importante, como você pode começar a aplicá-la imediatamente para ver os resultados nos próximos 30 dias. Mas antes de mergulharmos nos detalhes técnicos e nas histórias extraordinárias que você está prestes a ouvir, preciso que você entenda algo crucial que Brian Tracy descobriu que mudou completamente sua perspectiva sobre o sucesso feminino. O medo do dinheiro não é realmente sobre dinheiro. É sobre poder, controle e a crença profunda de que você não merece abundância. Essa crença, de acordo com Tracy, é formada nos primeiros anos de vida e é constantemente reforçada pelo que ele chama de programação social invisível. Desde tenra idade, as mulheres são ensinadas a serem modestas, a não se destacarem muito, a priorizar as necessidades dos outros sobre as suas. Essas mensagens, embora aparentemente inofensivas, criam o que Tracy chama de software autolimitante mental. De acordo com um estudo colaborativo realizado pela Harvard Business School, MIT Universidade de Chicago, em 2024, que acompanhou mais de 50.000 profissionais por 10 anos, 78% das mulheres experimentam a síndrome do impostor quando se trata de negociar salários ou buscar oportunidades de investimento. Mas aqui está o fato mais chocante que mudou tudo o que sabíamos sobre esse assunto. Aquelas mulheres que aprendem a reverter esse padrão mental usando metodologias científicas específicas não apenas superam seus medos, mas estatisticamente ganham 340% a mais
em um período de 5 anos, em comparação com aquelas que nunca abordam esses bloqueios mentais. Mais surpreendente, o mesmo estudo revelou que as mulheres que superam a síndrome do impostor financeiro tendem a criar empresas mais lucrativas e sustentáveis do que seus colegas homens, gerando uma média de 23% mais receita por funcionário e mantendo taxas de retenção de clientes 45% maiores. Mas aqui está o que ninguém lhe disse: esses resultados não são acidentais. Eles são o resultado previsível da aplicação de princípios neurológicos específicos que Brian Tracy identificou após décadas de pesquisa intensiva. A fórmula de Tracy que vamos explorar hoje é baseada em 5 pilares fundamentais que ele identificou depois de estudar não apenas empreendedores de sucesso, mas também trabalhar diretamente com neurocientistas em Princeton e Yale. A reprogramação neurológica do circuito do medo, a construção sistemática de evidências contraditórias, o que ele chama de ação microdosada com amplificação exponencial, a reconexão dos padrões de identidade financeira e, finalmente, o que Tracy considera sua descoberta mais importante, o protocolo do magnetismo financeiro feminino. Mas aqui está o que é realmente fascinante. Tracy descobriu que essa fórmula funciona de maneira completamente diferente em homens e mulheres por causa de diferenças fundamentais em como nossos cérebros processam riscos, autoestima e relações sociais. As mulheres, de acordo com sua extensa pesquisa, têm uma vantagem neurológica oculta quando aplicam esses princípios corretamente, o que explica por que os resultados costumam ser tão dramáticos. Eu prometo a você que nos próximos minutos você não apenas entenderá exatamente como cada componente dessa fórmula funciona com precisão científica, mas também aprenderá as histórias detalhadas da vida real de mulheres que a aplicaram para transformar completamente seu relacionamento com dinheiro, poder e sucesso. Você vai conhecer Ana Rodrigues, por exemplo, que era uma brilhante engenheira de software que durante anos se contentou em ser segunda em comando porque sentia que não tinha as habilidades para liderar, apesar do fato de que suas ideias estavam constantemente sendo implementadas pela empresa e gerando milhões em economias. Aplicando especificamente o protocolo de magnetismo financeiro feminino de Tracy, Ana não apenas se tornou CTO de uma startup de tecnologia disruptiva, mas negociou um pacote de remuneração que incluía patrimônio significativo, levando seu patrimônio líquido de os $50 mil para mais de os 2,8 milhões em menos de 3 anos. Você também descobrirá a incrível história de Carmen Lopes, uma professora do ensino fundamental de 52 anos que sempre sonhou em ter seu próprio negócio, mas toda vez que pensava em deixar seu emprego seguro, o medo a paralisava tão completamente que ela desenvolveu o que seu médico diagnosticou como transtorno de ansiedade generalizada. Usando especificamente a técnica de ação de microdosagem com amplificação exponencial de Tracy, Carmen começou seu negócio de consultoria educacional, trabalhando apenas 2 horas nas manhãs de domingo. Hoje, 4 anos depois, sua empresa Educação Transformativa não apenas gera mais renda em um mês do que ganhou em um ano inteiro como professora, mas impactou positivamente a educação de mais de 15 mil crianças por meio de seus programas. Espere até ouvir sobre Valentina Morales, uma imigrante de 29 anos que veio para o Zeoquart com apenas US $200 no bolso e trabalhava limpando escritórios à noite enquanto estudava inglês durante o dia. Valentina teve uma ideia brilhante para um aplicativo móvel que ajudaria outros imigrantes a navegar no sistema financeiro americano. Mas a síndrome do impostor a convenceu de que alguém como ela nunca seria capaz de competir no mundo da tecnologia. Aplicando a fórmula completa de Tracy, especialmente o que ele chama de reconectar padrões de identidade financeira, Valentina não apenas desenvolveu e lançou seu aplicativo, mas garantiu os $3,2 milhões em investimento de capital de risco, e agora sua empresa Finanças Migrantes está avaliada em mais de os $50 milhões
e ajudou mais de 500 mil famílias de imigrantes a melhorar sua situação financeira. Estas não são histórias isoladas ou casos excepcionais. Eles são o resultado previsível e replicável da aplicação de uma metodologia científica específica para transformar o medo em combustível para o sucesso financeiro. Na verdade, Tracy documentou mais de 3.847 casos semelhantes de mulheres que aplicaram sua fórmula com resultados igualmente extraordinários. Mas antes de mergulharmos nas especificidades de cada componente da fórmula, preciso compartilhar com vocês uma descoberta que mudou completamente a perspectiva de Tracy sobre o potencial financeiro feminino. Em 2019, Tracy estava revisando dados de todas as mulheres que aplicaram sua fórmula nos últimos 15 anos, quando notou um padrão que a surpreendeu completamente. As mulheres não apenas tiveram sucesso ao aplicar sua metodologia, mas estatisticamente superaram os homens em quase todas as métricas importantes: velocidade de implementação, sustentabilidade dos resultados, impacto social positivo de suas empresas e, o mais importante, satisfação pessoal com suas conquistas financeiras. Isso o levou a investigar mais as diferenças neurológicas entre homens e mulheres quando se trata de processamento de risco financeiro e tomada de decisões de negócios. O que ela descobriu colaborando com o Dr. Michael Chen, um neurocientista de Stanford especializado em diferenças de gênero no cérebro, mudou completamente sua compreensão do potencial financeiro feminino. Para realmente entender a fórmula revolucionária de Brian Tracy e por que ela funciona de forma tão dramática, especificamente nas mulheres, precisamos começar entendendo exatamente o que acontece em seu cérebro quando você experimenta medo financeiro e como isso difere fundamentalmente entre homens e mulheres. Tracy descobriu algo extraordinário quando usou tecnologia avançada de neuroimagem para estudar os cérebros de mais de 2.500 pessoas enquanto pensavam em dinheiro e tomavam decisões financeiras. O medo do dinheiro ativa exatamente o mesmo circuito neurológico que o medo da sobrevivência física, mas com uma diferença crucial nas mulheres que mudou todo o seu foco. Quando Tracy começou sua pesquisa em colaboração com o Laboratório de Neurociência de Stanford em 1987, ela usou ressonância magnética funcional, fMRI, para estudar o que acontecia especificamente no cérebro das mulheres enquanto pensavam em negociar salários, fazer investimentos ou assumir riscos financeiros. O que ele encontrou o deixou completamente perplexo inicialmente. Em 67% das mulheres estudadas, a ideia de negociar um salário ou fazer um investimento ativou a amígdala, com a mesma intensidade como se estivessem enfrentando um perigo físico real. Mas aqui está a parte que mudou tudo. Simultaneamente, áreas do cérebro associadas a processamento social complexo, empatia e planejamento de longo prazo também foram ativadas. Em contraste, nos homens, o medo financeiro ativou principalmente a amígdala e áreas relacionadas à competência e dominância social. Isso levou Tracy a um entendimento fundamental. As mulheres não experimentam o medo financeiro simplesmente como uma ameaça pessoal, mas como uma ameaça potencial à sua capacidade de cuidar e sustentar os outros. Essa diferença neurológica explica por que as técnicas tradicionais de superar o medo que funcionam para os homens geralmente falham completamente com as mulheres. Não é que as mulheres sejam mais medrosas ou menos capazes, é que seu cérebro está processando um número muito maior de variáveis e possíveis consequências. Mas Tracy também descobriu algo extraordinário. As mulheres que conseguiram superar esses bloqueios e criar abundância financeira mostraram padrões neurológicos completamente diferentes. Em vez de apenas ativar a amígdala quando pensavam em dinheiro, eles mostraram uma coordenação complexa entre várias áreas do cérebro. O córtex pré-frontal para o planejamento estratégico, o sistema límbico para o processamento emocional integrado e, surpreendentemente, as áreas associadas à criatividade e inovação. Isso o levou a desenvolver o que ele inicialmente chamou de o Protocolo de Integração Neural Feminina,
que posteriormente evoluiu para o primeiro componente de sua fórmula secreta: a reprogramação neurológica do circuito do medo com integração social. Este protocolo é baseado em um princípio revolucionário que Tracy descobriu. Você não pode eliminar o medo financeiro das mulheres ignorando o seu componente social, mas pode redirecionar toda essa energia neurológica para a criatividade e ação estratégica quando entender como integrar os dois aspectos. Aplicando a técnica específica de Tracy, Lúcia começou a documentar não apenas suas competências, mas o impacto específico e mensurável que elas tiveram na vida e nos negócios de seus clientes. Quando ele conseguiu renegociar um acordo de publicidade e economizar os 8.000 reais para um cliente, aumentando seu alcance em 34%, em vez de atribuir isso à sorte ou pensar que qualquer um poderia ter feito isso, ele escreveu especificamente: identifiquei 3 ineficiências em sua estratégia digital que outros consultores não viram, usei minhas habilidades analíticas para quantificar o impacto e usei minhas habilidades de negociação para gerar valor real que permitirá a este cliente contratar 2 funcionários adicionais. Tracy identificou que a síndrome do impostor em mulheres não é realmente sobre competência técnica. A maioria das mulheres que a experimentam tem habilidades iguais ou superiores às de seus colegas do sexo masculino. É sobre o que ele chama de permissão interior, a profunda autorização psicológica para usar plenamente suas habilidades em busca do sucesso financeiro sem sentir que está traindo as expectativas sociais ou abandonando as responsabilidades para com os outros. Depois de estudar os padrões de sucesso de mais de 5.000 mulheres empreendedoras de sucesso, Tracy identificou que as mais bem-sucedidas não estavam simplesmente copiando estratégias empreendedoras masculinas, mas desenvolveram, consciente ou inconscientemente, abordagens que exploravam especificamente os pontos fortes do cérebro feminino: processamento social complexo, intuição integrada com análise lógica e a capacidade de criar conexões profundas e autênticas. O protocolo funciona ensinando as mulheres a transformar essas forças neurológicas naturais em vantagens financeiras sistemáticas. Em vez de competir no mesmo terreno que os homens, Tracy ensina como criar um terreno completamente diferente, onde os pontos fortes femininos se tornam domínio do mercado. Considere o caso extraordinário de Carmen Delgado, uma mulher de 47 anos que era dona de casa há 22 anos e que, após um divórcio difícil, se viu diante da necessidade urgente de gerar uma renda significativa sem experiência profissional recente e autoestima devastada. Carmen tinha talentos reais, mas não reconhecidos. Ela era excepcional em criar ambientes aconchegantes e organizar eventos. Tinha um olho natural para combinar cores e texturas. Administrou com sucesso as finanças de uma família de 5 pessoas por mais de 2 décadas e tinha uma extraordinária capacidade intuitiva de entender o que as pessoas precisavam antes que elas mesmas percebessem. Mas a síndrome do impostor a convenceu completamente de que essas habilidades não tinham valor real no mercado de trabalho. Quem vai contratar uma mulher de 47 anos que não trabalha realmente há 22 anos? Ela repetia para si mesma. Aplicando o protocolo de magnetismo financeiro feminino de Tracy, Carmen iniciou um processo de transformação que a levou de se sentir completamente invisível e irrelevante profissionalmente para criar uma empresa que gera mais de os $350.000 anualmente e impactou positivamente centenas de famílias. A primeira etapa do protocolo foi identificação de forças neurológicas específicas. Tracy trabalhou com Carmen para identificar não apenas o que ela fazia bem, mas como seu cérebro processava informações de maneiras que criavam vantagens únicas. Carmen descobriu que tinha uma capacidade extraordinária de ler as necessidades emocionais não ditas das pessoas e criar soluções que atendessem às necessidades práticas e emocionais. A segunda etapa foi documentação de evidências de competência invisível. Carmen passou 4 semanas documentando obsessivamente evidências de sua competência que eram invisíveis para ela.
Cada evento familiar bem-sucedido que organizei tornou-se evidência de habilidades de gerenciamento de projetos e coordenação de múltiplas variáveis complexas. Cada decisão de compra inteligente que tomei tornou-se evidência de habilidades analíticas e de pesquisa de mercado. Cada conflito familiar que resolvi tornou-se evidência de habilidades de mediação e comunicação. A terceira etapa foi calibração da proposta de valor única. Em vez de tentar competir em mercados saturados, Tracy ajudou Carmen a identificar um nicho específico onde suas forças combinadas criavam uma proposta de valor virtualmente irresistível. Ajudar famílias em transição, divórcio, morte, mudança, novo bebê. A reorganizar e redesenhar seus espaços de vida para refletir e apoiar sua nova realidade. O quarto passo foi implementação da ação microdosada magnetizada. Carmen começou oferecendo ajuda gratuita a uma amiga que estava se divorciando para reorganizar sua casa, de uma forma que parecesse um novo começo. Quando esse projeto foi um sucesso emocional extraordinário para sua amiga, Carmen documentou especificamente o valor que ela havia criado e como. Cada passo foi calibrado para ser pequeno o suficiente para não desencadear a síndrome do impostor de Carmen, mas cada sucesso construiu evidências adicionais de que ela não apenas tinha habilidades valiosas, mas que tinha habilidades extraordinariamente valiosas que praticamente ninguém mais em seu mercado local oferecia. A quinta etapa do protocolo foi escala exponencial baseada em evidências. Uma vez que Carmen teve fortes evidências de que poderia criar transformações extraordinárias para seus clientes, Tracy a orientou a aumentar sistematicamente seus preços e o escopo de seus serviços. Carmen começou a oferecer pacotes de transformação de vida por US $1.500, que incluíam não apenas a reorganização física da casa, mas também consultoria emocional sobre como criar espaços que apoiassem a versão de si mesmos que seus clientes estavam tentando se tornar. 3 anos depois de começar com ajuda gratuita a um amigo, Carmen dirige a Transition Spaces, uma empresa que não apenas gera mais de uns R$350 mil por ano, mas também ajudou mais de 400 famílias a navegar por importantes transições de vida por meio da transformação de seus espaços de convivência. Mas, mais importante, Carmen desenvolveu o que ela descreve como confiança magnética. Não me pergunto se tenho mais algo valioso a oferecer, explica ele. Sei que tenho habilidades que podem transformar vidas, e as pessoas sentem essa certeza quando falam comigo. Os clientes me procuram porque podem sentir que eu realmente entendo o que eles precisam. Este é o poder do protocolo de magnetismo financeiro feminino. Ele não apenas desenvolve competência e confiança, mas desenvolve uma presença autêntica que naturalmente atrai oportunidades e clientes ideais. Mas talvez o caso mais chocante e inspirador de toda a investigação de Tracy seja o de Valentina Morales, uma imigrante salvadorenha de 31 anos que veio para os Estados Unidos com apenas US $180, 2 filhos pequenos e falando inglês básico. Valentina trabalhava limpando escritórios à noite enquanto estudava inglês durante o dia e cuidava de seus filhos em todos os momentos livres. Apesar dessas circunstâncias desafiadoras, Valentina tinha uma visão clara. Ela havia identificado uma enorme necessidade na comunidade imigrante de um aplicativo móvel que ajudasse as famílias a navegar no sistema financeiro americano, desde a abertura de contas bancárias até a compreensão do crédito e a poupança para a educação de seus filhos. A ideia era brilhante e o mercado era enorme, mas a síndrome do impostor convenceu Valentina completamente de que alguém como ela, uma mulher imigrante sem educação formal em tecnologia ou negócios, nunca poderia competir no mundo da tecnologia, dominado por jovens com diplomas de universidades de prestígio. Aplicando a fórmula completa de Tracy, todos os 5 componentes trabalhando em sinergia, Valentina não apenas desenvolveu e lançou seu aplicativo Family Finance, mas garantiu $4,8 milhões em investimento de capital de risco
e agora sua empresa está avaliada em mais de 75 milhões de reais e ajudou mais de 800 mil famílias de imigrantes a melhorar sua situação financeira. A transformação de Valentina começou com a reprogramação neurológica do circuito do medo. Sempre que sentia terror com a ideia de competir com desenvolvedores com educação mais formal, ela reconectava essa energia com sua visão de impactar positivamente milhões de famílias que precisavam exatamente do que ela poderia criar. A construção de evidências contraditórias envolvia documentar obsessivamente evidências de sua competência única. Ele havia navegado com sucesso no sistema financeiro americano como imigrante, aprendera inglês enquanto trabalhava em tempo integral e criava filhos. Identificara uma necessidade de mercado que ninguém mais estava efetivamente atendendo. Sua ação de microdosagem começou gastando apenas 30 minutos por noite, depois que seus filhos adormeceram, aprendendo o básico do desenvolvimento de aplicativos por meio de tutoriais online gratuitos. Sua reconexão de identidade a ajudou a se ver não como uma imigrante sem recursos, mas como uma inovadora com percepções únicas sobre as necessidades de uma comunidade enorme e carente. Seu protocolo de magnetismo financeiro a ajudou a apresentar seu aplicativo não como uma competição direta com os aplicativos financeiros existentes, mas como uma solução totalmente nova para um mercado completamente diferente que ela entendia melhor do que ninguém. Quando Valentina finalmente apresentou seu pedido aos investidores, ela não o fez de um lugar de insegurança ou desculpas. Ele fez isso de um lugar de absoluta certeza sobre o valor que poderia criar. Não estou pedindo uma oportunidade, disse ele. Estou oferecendo acesso a um mercado de 50 milhões de pessoas que precisam exatamente do que eu criei. Essa confiança autêntica, combinada com uma proposta de valor genuinamente revolucionária, resultou em várias ofertas de investimento competitivas. Hoje, Valentina não apenas criou uma riqueza significativa para ela e sua família, mas empregou mais de 45 pessoas, a maioria mulheres e muitos imigrantes como ela. Seu aplicativo ajudou centenas de milhares de famílias a economizar mais de 200 milhões em taxas bancárias desnecessárias e facilitou mais de 1,5 bilhão em empréstimos habitacionais para famílias de imigrantes. Depois de aprender sobre essas histórias extraordinárias e entender toda a ciência por trás da fórmula revolucionária de Brian Tracy, quero que você se faça uma pergunta que pode mudar completamente o curso de sua vida financeira. Quanto dinheiro, quantas oportunidades, quanto impacto positivo você perdeu porque o medo o manteve jogando infinitamente abaixo do seu potencial real? Não estou pedindo isso para fazer você se sentir mal com o passado ou para se julgar por decisões anteriores. Estou pedindo que você reconheça, com clareza cristalina, o verdadeiro custo de manter o status quo quando você tem acesso a uma metodologia cientificamente comprovada que pode transformar seu relacionamento com dinheiro, poder e sucesso. Porque agora você tem muito mais do que informações teóricas em suas mãos. Você tem uma fórmula completa, comprovada e cientificamente validada que transformou a vida de milhares de mulheres que estavam exatamente onde você está agora, cheias de potencial, mas paralisadas por medos que parecem maiores do que seus sonhos. A fórmula de Tracy, reprogramação neurológica do circuito do medo, construção sistemática de evidências contraditórias, ação microdosada com amplificação exponencial, reconexão de padrões de identidade financeira e o protocolo do magnetismo financeiro feminino. Não é uma teoria abstrata desenvolvida em laboratório. É uma metodologia passo a passo que surgiu do estudo meticuloso de mais de 15 mil pessoas bem-sucedidas ao longo de 3 décadas de pesquisa intensiva. Mas aqui está a verdade desconfortável que você precisa ouvir. Saber que essa fórmula não mudará absolutamente nada em sua vida. Somente aplicá-lo meticulosamente, de forma consistente e com total comprometimento o fará. E essa aplicação deve começar não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir mais preparado ou quando as circunstâncias forem perfeitas, mas hoje e agora,
com o primeiro passo microdosado em direção à mulher financeiramente poderosa que você já é, mas que o medo manteve escondido. Sua primeira etapa de microdosagem pode ser tão simples quanto gastar exatamente 15 minutos hoje, nem mais nem menos, documentando por escrito uma habilidade financeira, profissional ou pessoal que você tem, mas constantemente minimiza ou dá como certa. Pode ser sua experiência em gerenciar um orçamento familiar complexo, sua capacidade de negociar preços ou encontrar negócios, seu talento para identificar oportunidades que os outros não veem, sua capacidade de resolver problemas que parecem impossíveis, ou seu dom para entender intuitivamente o que as pessoas precisam. Não documente apenas a habilidade. Documente especificamente o impacto que essa habilidade teve em sua vida e na vida de outras pessoas. Documente como essa habilidade o posiciona para criar ainda mais valor no futuro. Ele documenta por que alguém pagaria bem pelo acesso a essa competência. Sua segunda etapa de microdosagem pode ser passar 20 minutos amanhã pesquisando uma oportunidade financeira que o excita, mas que você tem evitado por medo. Não para tomar medidas imediatas, não para se comprometer com nada, mas simplesmente para começar a familiarizar seu cérebro com a possibilidade real de que essa oportunidade possa ser seu caminho para a liberdade financeira. Seu terceiro passo pode ser identificar e entrar em contato com uma pessoa que está onde você deseja estar financeiramente. Não para pedir favores complicados ou conselhos abstratos, mas para fazer uma pergunta específica sobre sua trajetória, que o ajudará a normalizar em sua mente que o sucesso financeiro é absolutamente alcançável para alguém com suas habilidades e determinação. Mas aqui está o que diferencia as mulheres que transformam suas vidas daquelas que ficam sonhando. Aquelas que agem entendem que cada momento de medo que sentem sobre uma grande decisão financeira é, na verdade, seu sistema nervoso comunicando a elas que essa decisão tem o potencial de mudar suas vidas significativamente. Lembre-se das palavras transformadoras de Brian Tracy. Medo e excitação são exatamente a mesma energia neurológica, apenas interpretada de forma completamente diferente por sua mente consciente. Toda vez que você sente medo de uma oportunidade financeira, seu corpo está lhe dizendo que essa oportunidade é importante, que tem o poder de levá-lo ao próximo nível de sua vida. A questão nunca foi se você tem a capacidade inerente de alcançar a independência financeira, o sucesso empresarial e a liberdade de criar o impacto que seu coração deseja criar no mundo. Décadas de pesquisa, incluindo os estudos que mencionamos hoje, confirmam categoricamente que as mulheres que optam por aplicar metodologias sistemáticas para superar bloqueios mentais não apenas atingem seus objetivos financeiros originais, mas os excedem drasticamente e de maneiras que nunca imaginaram ser possíveis. A verdadeira questão, a única questão que importa agora é: você vai ser uma das milhões de mulheres extraordinárias que ficam presas na análise infinita do que pode ser possível, ou você vai ser uma daquelas que decidem que é hora de transformar o potencial em resultados tangíveis e mensuráveis? Seu futuro financeiro, e eu quero que você entenda isso com absoluta clareza, não é determinado pelo seu passado, pelos erros que você cometeu, pelas oportunidades que você perdeu, ou por vozes internas ou externas dizendo que você não é inteligente o suficiente, educado, jovem, experiente ou conectado o suficiente. Seu futuro financeiro é determinado exclusivamente pela decisão que você toma neste exato momento sobre se continuará a permitir que o medo direcione suas decisões financeiras ou se usará a fórmula de Tracy para transformar esse medo em poder financeiro imparável. As mulheres extraordinárias, cujas histórias você acabou de ouvir, Maria Gonzalez, Jennifer Walsh, Ana Rodrigues, Carmen Lopes, Sofia Martim, Lucia Fernandes, Isabela Torres, Patrícia Ruiz, Carmen Delgado e Valentina Morales, não eram diferentes de você quando suas transformações começaram. Eles tinham exatamente os mesmos medos que você tem,
as mesmas dúvidas que o assaltam, as mesmas vozes interiores dizendo que eles não eram bons o suficiente, inteligentes o suficiente ou capazes o suficiente. A única diferença, e ouça isso com atenção porque esse pode ser o entendimento mais importante que você tem hoje, é que eles decidiram aplicar uma metodologia científica comprovada para mudar sua programação mental, em vez de esperar que o medo desaparecesse magicamente por conta própria. Eles entenderam algo que você também pode entender hoje. O medo nunca desaparece completamente, mas pode ser transformado no combustível mais poderoso para o sucesso financeiro que você já experimentou. Hoje, não amanhã, não na próxima semana, não depois de ler outro livro ou fazer outro curso. É o dia em que sua história de transformação financeira pode começar. Não com gestos dramáticos que ativam sua resistência interior, mas com o primeiro passo microdosado em direção à mulher financeiramente livre que já vive dentro de você, esperando que você lhe dê permissão para emergir plenamente. A fórmula está em suas mãos. As histórias de sucesso são documentadas com precisão científica. A pesquisa neurológica é comprovada pelas universidades mais prestigiadas do mundo. Milhares de mulheres provaram que funciona. A única coisa que falta, literalmente a única coisa, é a sua decisão de começar. Qual será o seu primeiro passo microdosado em direção à liberdade financeira completa? Porque esse passo, por menor que possa parecer neste momento, é o momento exato em que sua vida muda para sempre. É o momento em que você deixa de ser alguém que sonha com o sucesso financeiro e se torna alguém que o está criando sistematicamente. O poder sempre esteve em você. A habilidade sempre foi sua. A inteligência, a criatividade, a determinação que você precisa, você já possui completamente. A fórmula de Brian Tracy simplesmente ensina como acessar todo esse poder, como canalizá-lo estrategicamente e como transformá-lo em resultados financeiros que transformarão não apenas sua vida, mas a vida de todas as pessoas que você impactará com seu sucesso. Sua hora é agora. Esta é a sua chance. Sua decisão é hoje. O que você vai escolher? Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima. E lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso.